Fala, meus amigos, estamos começando aqui mais um vídeo do canal, enquanto eu continuo aturando os crimes dessa gentalha medíocre aqui, dessa gentinha fedorenta, patética, baixo nível, esses criminosos retardados poluindo aqui a minha vida inteira, o hackeamento do sistema do aparelho, vomitando viadagem aqui, baixo nível, baixaria, ofensas à minha família, à minha história, manipulando aqui, monitorando minha casa, então, usando capachinhos na rua, são assim, uma quadrilha de bandidos. Ninguém faz nada, eu continuo torcendo aí que a justiça me ajude de alguma maneira, que a me livrar desse lixo de gente para poder seguir a minha vida aqui e consertar o que dá para consertar ainda, né? Porque são 8 anos aturando os crimes dessa gentinha baixo nível e patética e, enfim, eu tenho que continuar a minha vida aqui ou eles vão destruir de novo, porque já fizeram uma vez, é um bando de retardado velho, medíocre e eu tô aqui, ó, aturando essa gente patética, gastando dinheiro para poder sabotar minha vida, atrasar minha vida, fazer merda. É uma gente muito medíocre, muito pequena. Vou continuar torcendo aí para um milagre acontecer, porque já são 8 anos de baixaria, coisas que eu não aturava assim por 2 minutos na minha vida, eu tô aturando há 8 anos, por culpa dessa gentinha fedorenta e medíocre. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre outra figura bizarra aí, que é o Trump, né? Ele ganhou a eleição lá nos Estados Unidos. Agora, importa na verdade pouco, né, para os Estados Unidos a vitória do Trump ou da Kamala Harris, porque os Estados Unidos, da maneira deles, né, eles resolveram questões internas lá que altera pouco, né, o contexto lá da população e tudo mais com a vitória dos democratas ou dos republicanos, coisa que acontece também na Europa em outro nível, um nível totalmente diferente, mas na mesma seara, né, de resolução de problemas internos, etc. e tal, o que não acontece no Brasil. No Brasil muda tudo, né? Se a direita ganha, muda completamente, a fome volta, o desemprego, enfim, né, o poder de compra da população cai, enfim, só os ricos é que ganham. E quando a esquerda ganha, aqui tem uma modificação, o contexto muda e tudo mais. Porém, altera o jogo para as relações internacionais, né? O Trump ganhando muda tudo, né? Muda ali nas relações internacionais, porque é um sujeito, enfim, com uma série de características que eu vou descrever aqui no vídeo de hoje, tá? E antes eu deixo aqui com vocês mais uma vez o meu romance que acabou de sair, tá? Acabou de sair, apesar da sabotagem dessa bosta velha de merda que tentou sabotar aqui o romance também. Tá sabotando tudo que eu faço na minha vida, tudo que eu tento fazer, né, nos últimos anos aqui, mas eu consegui, mesmo assim, publicar o romance, me orgulho muito disso. Apesar dos crimes desse animal, eu consegui fazer mais isso aqui. Tudo que o animalzinho não consegue destruir, dá certo. Entendeu? Então eu estou tentando salvar o resto aqui desse bandidinho. Enfim, e aqui seguem também 2 marcadores de livro, tá? Quem quiser aí entrar em contato para poder adquirir o livro, leva também 2 marcadores, tá bom? E tem também o meu livro de poemas que eu lancei no ano passado, também a despeito da sabotagem desse criminoso. E se você quiser, você leva aí, tá? Ou o livro de poemas, ou o romance, ou os 2, e você leva os marcadores de qualquer jeito, tá bom? Enfim, pessoal, vamos lá então. E a pergunta só para repetir a pergunta do vídeo, o título do vídeo é: Ô Bolsonaro, ô Javier Milei, vocês leram o plano de governo do Trump? Claro que não leram, né? Já anda e fala o milagre da natureza, né? Como diz um amigo que também está afastado aqui de mim por culpa desse criminoso, mas enfim, Javier Milei Bolsonaro já anda e fala, já é um milagre, né? Que dirá ler o projeto do Trump para entender assim, a discrepância, a falta de coerência absurda da conexão entre essas figuras aí. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, porque com certeza eles não leram, né? E quem estiver acompanhando eles não vai entender isso aqui. Mas quem quiser, assiste aí os vídeos do YouTube aqui e a gente vai falar sobre isso. Então vamos para o resultado. O Trump teve 50,9% dos votos, 72.234.670 votos, tá? E a Kamala Harris teve 47,6%. 67.468.223 votos. Ele teve 295 delegados e ela teve 226. São necessários 270 para poder ganhar a eleição, porque a eleição dos Estados Unidos é uma eleição bizarra, cheia de problemas, ali, cheia de críticas, e muitas vezes a pessoa ganha mais votos e não leva, porque, enfim. No Brasil também existe isso na eleição proporcional, né, de deputado.
Mas na eleição para presidente, o povo deu mais votos ao candidato X, ele ganha, né, e não tem conversa. Nos Estados Unidos, na verdade, tem uma série de problemas lá e também vamos falar um pouquinho sobre isso. E teve mais alguns candidatos, tá? 3 candidatos a mais, né, receberam votos também. A Jill Stein, que recebeu 0,4% de votos, 632 mil votos. O Robert Kennedy, candidato independente, ela é do Partido Verde, tá? Ele é do Partido Independente, aliás, ele é um candidato independente, Robert Kennedy, recebeu 605 mil votos. E o Chase Oliver, do Partido Libertário, recebeu 570 mil. Teve outros candidatos que receberam 229 mil votos, tá? Tudo isso aqui é 1%, né? O restante, além da Kamala Harris e do Trump, 1% de votos para os outros candidatos. Os Estados Unidos têm um sistema de governo que posa, né, de o país mais democrático do mundo, a liberdade, blá blá blá, mas no fundo é um sistema bipartidário que não tem muita variedade, né? Não tem nenhuma variedade, né? Enfim, e aí tem um outro detalhe aqui também que a BBC compartilhou e que vale a pena ponderar com vocês. A questão do voto racial e do voto étnico, tá? Então vamos lá, a Kamala Harris teve 43% dos votos dos brancos e o Trump 55%, ele ganhou nos brancos. Entre os negros, ela ganhou disparado, 86% contra 12% do Trump. E vale lembrar que nos Estados Unidos os presos não podem votar, ao contrário da Europa. E o Brasil eu não lembro agora se pode ou não, né? Mas na Europa pode, tem alguns países que mesmo as pessoas que estão presas ali, condenadas, pagando alguma pena, podem votar e tudo mais, tá? E aí existem várias denúncias na história dos Estados Unidos de uma massa carcerária gigantesca de negros que quase sempre dariam a vitória para os democratas, mas estão lá presos e não podem votar, né? E aí tem os hispânicos e latinos, esse número aqui surpreende. A Kamala Harris ganhou, né? Mas ganhou por pouco, tá? Ganhou de 53 a 45. Surpreende ter 45% de latinos e hispânicos votando no Trump, mas surpreende até certo ponto, né? Até certo ponto, eu vou explicar por quê. Deixa eu passar aqui logo os próximos números de asiáticos. A Kamala Harris ganhou de 56 a 38 e de outras etnias, 43 para ela, 53 para o Trump, tá? E a Kamala Harris ganhou entre os graduados, que tem mais escolaridade, né? Teve 57% contra 41%, e os não graduados, sem escolaridade, o Trump ganhou 54 a 44, tá? O que internamente lá certamente diz alguma coisa, né? Enfim, agora esse número aqui dos hispânicos, né, que praticamente empatou, né, 53 a 45, fica ali perto. Em tese, se a gente olha para esse número de maneira superficial, a gente acha que, como é que pode um cara como o Trump, que está lá dizendo que vai botar muro para proteger os Estados Unidos do México, vai atacar, vai expulsar imigrante ilegal de lá, etc e tal, como é que ele pode ter 45% de votos entre os hispânicos e latinos? Porque o hispânico latino tradicional, que tradicionalmente vai para os Estados Unidos, é o direitista da América Latina, que está aqui no Brasil, na Argentina, no Uruguai, na Venezuela, na Colômbia, enfim, né, na Bolívia, etc e tal, armando golpe aqui, né? Ou defendendo golpe, ou votando em quem dá golpe, etc e tal. Então isso surpreende até certo ponto, né? Porque essa galera da América Latina, quando é de direita, eles se identificam com esse discurso enfim, dos Estados Unidos, né? Independente de onde venha, e muitas vezes não sabem nem o que estão fazendo, né? Porque votam muitas vezes a coisa é o peixe que vota no anzol, né? Tem muito isso também. Bom, pessoal, então, agora tem uma série de questões, porque parece, evidentemente, eu já fiz até vídeos aqui comentando isso, que o Bolsonaro e o Milei, que são dois baba-ovos do Trump, não leram os programas de governo, o programa de governo do Trump, né? Não leram, porque estão aí falando que maravilha, etc e tal. Existe, inclusive, não só no Bolsonaro e no Milei, mas existe uma coisa quase que hegemonizante nos comentaristas políticos de que eles seriam da mesma cepa, né? Da mesma laia ali e tal, né?
e nitidamente não são, né? Para o Trump e para os estadunidenses de maneira geral, interessa, né, que enfim, uma parcela significativa da população alienada da América Latina acredite nisso. E especialmente pessoas influentes, como é o caso do Bolsonaro e do Milei. Agora, quando a gente para olhar isso com o mínimo de inteligência, de atenção, faz a filosofia comparada, etc. e tal, o Trump não tem absolutamente nada a ver com as ideias de Estado mínimo do Bolsonaro e do Milei, não tem nada a ver com uma série de coisas que eles defendem aqui e lá e que o Trump pensa o oposto, né? Totalmente o oposto. Vamos pegar exemplos aqui, né? Tá aqui, ó. Reeleito, notícia do Infomoney, tá? Reeleito, Trump promete choque na economia. O que está por vir para os Estados Unidos e o mundo? As propostas de Trump geram expectativas quanto ao crescimento econômico dos Estados Unidos, mas também suscitam receios quanto à estabilidade financeira global. Entenda as principais propostas ponto a ponto. Eu vou direto aqui para mais importante, tá? Porque ele fala em novas tarifas de importação e etc e tal, tá? As propostas de Trump geram expectativas quanto ao crescimento econômico dos Estados Unidos, mas também suscitam receios quanto à estabilidade financeira global. Analistas como Eric Nielsen, do Unicredit, alertam que as políticas fiscais de Trump podem expandir o déficit público de forma alarmante, desestabilizando o mercado de títulos dos Estados Unidos. A dívida pública poderia crescer até 7,35 trilhões de dólares até 2035, segundo o Comitê para um Orçamento Federal Responsável. Vale lembrar, o vídeo que eu fiz aqui recentemente, os Estados Unidos, nos últimos 40 anos, tiveram um superávit primário, ou seja, as receitas maiores que as despesas, 4 vezes, no governo Clinton, né? O resto, só déficit, e déficit assim, astronômicos. A dívida deles é astronômica, papo de 167 trilhões de reais, dá mais de 15 vezes o PIB brasileiro, né? E a direita brasileira defende aqui o contrário disso, e enfim, etc. Fala dos Estados Unidos, e pior do que isso, quando governam, aumentam a dívida, né? Então, enfim, é um negócio. E aí o Milei vai lá, né, já falando da Argentina, o Milei vai lá nos Estados Unidos bater nas costas do Trump, dizer MAGA, meio que Argentina, great again, etc e tal, e ó, Estado mínimo, e o Trump, claro, né? E, enfim, mas ao mesmo tempo funciona de uma maneira completamente diferente. Por quê? Também tem outro exemplo aqui, além dessa questão da dívida pública, tá? Além disso, com a esperada elevação de tarifas e desregulamentações, é possível que o dólar se valorize, afetando negativamente países emergentes e aumentando a pressão sobre o crescimento global. O Fundo Monetário Internacional, o FMI, já vê o comércio global enfraquecido e as novas barreiras propostas podem agravar essa tendência, comprometendo as projeções de crescimento econômico mundial. Agora vamos para as restrições severas para produtos estrangeiros, tá? A política tarifária é um dos pilares das propostas de Trump, com o objetivo de proteger a indústria americana, dizem aqui, ou estadunidense, né? Ele pretende implementar uma tarifa universal de 10% sobre todas as importações e uma taxa de até 60% para produtos chineses. Que o cara está nos Estados Unidos, ele quer importar um produto chinês, ele vai ter que pagar 60%, até 60% de imposto para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, para o Estado dos Estados Unidos. Tá? A proposta visa reduzir a dependência dos Estados Unidos de produtos estrangeiros, mas economistas alertam para o potencial efeito inflacionário dessas tarifas. Tá? E aí, para os consumidores lá, as tarifas podem significar aumento de preços, uma vez que empresas tendem a repassar os custos adicionais ao consumidor final. Segundo estimativas, essa política pode custar em torno de $1.700 anuais por família de renda média. Isso não é tanto, se a gente considerar lá a renda média nos Estados Unidos está em $80 mil. Porém, se a gente considera também que lá é o país que mais tem bilionários e que esse número vai para cima justamente por isso, muita gente, de fato, das classes mais baixas vai ser afetado. Mas o objetivo do Trump aqui, como inclusive diz a própria notícia aí em cima, é defender, proteger a indústria dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos ele não pensa nem no consumidor local, ele pensa no empresário local, né? E, enfim, por isso que ele aumenta ali as tarifas de produtos estrangeiros, normalmente faz isso, especialmente quando ele é um republicano, né? Os democratas também fazem isso, mas o republicano tem mais essa tendência,
protecionista, que a gente chama, né? Que é, na verdade, o que a esquerda da América Latina pensa em relação à economia local, à indústria local, etc. e tal. Então, essa é uma forma nítida de observar a diferença radical entre o Trump e o Bolsonaro, o Paulo Guedes, Milei, né? Talvez seja o caso até de dizer mais ainda em relação ao Milei, porque o Bolsonaro, no fundo, foi um joguete do Paulo Guedes os 4 anos que ele ficou no governo. Não entende nada de economia, segundo ele mesmo, né? Bom, e o Trump reforça sua postura combativa contra a China, né? Com promessas de retaliar tarifas impostas ao país e restringir o acesso de empresas chinesas à infraestrutura crítica dos Estados Unidos. A medida está alinhada ao Trump Reciprocal Trade Act, que aplicaria tarifas equivalentes às impostas a produtos americanos ou estadunidenses por países estrangeiros, tá? Essa tensão comercial preocupa economistas que prevêem impacto significativo sobre as relações comerciais globais. E quando eles dizem aqui preocupa economistas, preocupa alguns, outros não, né? Enfim, tudo isso aqui tem que ser também, eles não dão nomes, né? Uma coisa muito mal feita aqui e tal. Mas enfim, e aí a Agência Brasil repete a mesma coisa, né? Que o Trump vai aumentar as tarifas de importação, tá? E diz o seguinte aqui o pesquisador André Pagliarini, da Washington Office Brasil, organização não governamental estadunidense presidida por um brasileiro, tá? E aí ele fala da política protecionista proposta pelo Trump, que pode afetar as exportações e até a balança comercial de países emergentes como o Brasil, tá? Diz ele aqui o seguinte: o Trump foi eleito prometendo uma política fiscal e cambial muito protecionista. O próprio Biden já havia mantido certas políticas protecionistas com tarifas contra veículos elétricos chineses, por exemplo, né? E o Trump prometeu acelerar ainda mais essa escalada. Vale lembrar também que o Trump, na outra vez que ele foi presidente, ele barrou a compra da Qualcomm, né, dos Estados Unidos por um grupo chinês, né, um grupo de Taiwan, aliás, e enfim, e uma série de outras medidas protecionistas que, na verdade, o Biden, a maioria delas ele manteve, né? Eu já fiz vídeo aqui comentando isso também. E porque é isso, não tem muita diferença, não existe esquerda nos Estados Unidos, né? Quando a pessoa entende isso, fica evidente, inclusive, uma série de aparentes discrepâncias no comentário político que se faz aqui no Brasil e até em outras partes aqui da América Latina, que a maioria das pessoas não discute isso, né? O Intercept fez uma matéria interessante aí, vou até ler um trechinho para vocês aqui, mas a maioria não discute isso, né? Enfim, o que mais aqui? Vamos lá, deixa eu mudar aqui porque... então vamos lá, o que mais, né? Outra coisa também que pode mostrar de maneira bem evidente aí a diferença absoluta ali entre o Trump e o Paulo Guedes e o Milei, etc. e tal, são as ideias do Trump para o Banco Central dos Estados Unidos, né? Lembremos aqui matéria do Euronews, que é inclusive um veículo europeu de direita, e é por isso que eles fazem várias críticas a isso, né? Essa direita neoliberal, né? E todo o texto aqui da notícia, eu posso até fazer de repente um dia um vídeo aqui explicando cada parágrafo dessa notícia para se entender o viés ideológico do veículo, né? Um negócio assim muito evidente. Mas eles vão dizendo que a independência do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, face a influências políticas, é amplamente considerada como a pedra angular de um quadro de política monetária estável e credível. Mentira, não é amplamente porra nenhuma, né? Tem um monte de gente que discorda disso. No Brasil, por exemplo, a esquerda inteira é contra a tal independência do Banco Central, porque não é independência de porra nenhuma, né? Não passa de viés ideológico dos neoliberais. Não tem nenhuma independência, né? Eles estão ali fazendo o jogo do mercado financeiro, aumentando o valor da dívida, aumentando o gasto público, dando prejuízo para o país e botando dinheiro na mão de rentista, né? Simples assim. E dizendo que o Banco Central é independente, tá? Aprovaram isso durante o governo Bolsonaro, porque se não fosse no governo de direita não aprovava, né? Simples assim. Essa autonomia permite, segundo o Euronews, continua aqui, né, que o Federal Reserve tome decisões com base em dados econômicos e no duplo mandato do Banco Central, promover o máximo emprego e preços estáveis, e não em pressões políticas. Quando você lê as palavras e as coisas do Foucault, você aprende a rir disso. Isso aqui é engraçado, né? Com base em dados econômicos e não em pressões políticas. Tadinho. Ele acha que existe economia sem política.
Um Federal Reserve independente é essencial para manter o controle da inflação, preservar a confiança do público na moeda e promover um crescimento econômico sustentável. Né? Enfim, isso aqui é uma ingenuidade. Embora o presidente dos Estados Unidos não tenha um controle direto sobre as decisões políticas do Fed, existem formas indiretas de exercer influência. Por exemplo, vamos lá, né? As declarações públicas, críticas ou mesmo ameaças de um presidente relativamente às decisões do Fed podem criar ruído no mercado e potencialmente influenciar a opinião pública. O mercado também está influenciando a opinião pública todo dia, né? Essa pressão pode minar a confiança do público na independência da Fed se parecer que a instituição está a responder a imperativos políticos e não econômicos. Quando a gente lê pessoas realmente, enfim, né, comprometidas com o estudo e não com, enfim, né, com uma visão assim, superficial dessa aqui e porca, mal feita, você entende que a confiança do público na independência do Fed não depende dos números da economia, depende da mídia, simples assim. Se a mídia hegemonicamente de direita, inclusive nos Estados Unidos, quiser, a opinião pública aplaude até fome, sabe? Então, assim, bom, e aí durante o seu anterior mandato, aplaudiram aqui no Brasil a prisão do Lula sem nenhuma prova, sem nenhum, né? Por quê? Porque tinha uma pressão midiática junto com toda a roubalheira do processo, né, o cara grampeando o advogado da outra parte. Essa gente é um bando de bandido, né? O juiz Moro, eu já fiz vídeo aqui, né? O juiz Moro é o grande bandido dessa história toda, é o juiz Moro, né? Um juiz que grampeia o celular do advogado da outra parte, quer dizer, o sujeito é um criminoso, né? Enfim, mas ninguém leva em conta porque isso não é discutido da maneira correta nos grandes veículos de comunicação, né? Bom, e aí durante o seu anterior mandato, para finalizar essa questão aqui do Banco Central ainda, né? O Trump criticou frequentemente o Federal Reserve e o seu presidente Jerome Powell, que ele mesmo nomeou em 2018. Né? Ele instou muitas vezes o Federal Reserve a adotar uma postura mais dovish, ou seja, mais branda, pressionando publicamente para corte nas taxas e apelando mesmo a taxas de juros negativas, quando a taxa dos fundos federais estava próxima de zero. Isso porque no mundo, né, desenvolvido de maneira geral, as taxas de juros são quase sempre próximas ali de 2%, 3%, 0%, alguns países, inclusive, com taxa negativa, enquanto que a gente aqui fica com taxa de 10, 11, por conta do tal Banco Central independente, né? Que de independente não tem nada. E, bom, e aí eles continuam aqui comentando essa questão do Trump, né? E finalizam dizendo que os especialistas acreditam que o Trump irá, sem dúvida, pressionar o Federal Reserve se ele for eleito. Na verdade, é mais que isso. Tem uma notícia de abril aqui que diz que os aliados do Trump trabalham para enfraquecer a independência do Fed. Eles querem, de fato, acabar com o Banco Central independente, ou melhor, né, com o Banco Central atrelado aos economistas de mercado, né, que nos Estados Unidos não são neoliberais, obviamente. Se fossem, né, o país certamente estava muito pior do que está, né, mas também não são independentes, porque eles têm ali vínculo com ideologias, e o próprio... Vale finalizar aqui essa reflexão, né, sobre essa questão do Banco Central independente ou não. Só o fato deles fazerem um esforço gigantesco para aprovar leis que impeçam a participação de outros grupos na política dos bancos centrais mostra que eles não são independentes. Eles são vinculados a um conjunto de ideias e não a outro. Existe gente com ideias diferentes daquelas pessoas que estão ali. Tanto é que eles ficam impedindo que essas pessoas que pensam diferente ajam naquele contexto. Então não tem independência nenhuma, né? Se você tem duas ou mais possibilidades de agir em relação a alguma coisa, você tem dois viés ideológicos, e não um independente e outro não, né? Isso é uma bobagem pensar assim, né? Enfim, e aí o Invest News também publicou a mesma notícia com os mesmos termos aqui ingênuos e pró-mercado e etc e tal, tá? Bom, e aí, pessoal, para finalizar, vamos falar um pouquinho aqui sobre a eleição, tá? Porque a eleição dos Estados Unidos recebe uma série de críticas, tá? Então, quer dizer, só para fazer aqui a síntese do que eu disse antes, essas ideias de tarifa para produtos estrangeiros, de defender o fim da tal independência do Banco Central, e uma série de outras questões,
enfim, né, que eu não vou detalhar aqui, posso fazer mais vídeos aí para falar sobre isso, mas tudo isso é a mostra evidente da diferença radical que existe entre o Trump e o Bolsonaro, o Milley e outras figurinhas que são chamadas aí de extrema direita, numa perspectiva bastante ingênua, né, porque não leva em conta assim, elementos inclusive básicos, que dá para entender ele de maneira muito clara, muito evidente e tudo mais, tá? E aí o Mídia Ninja publicou aqui, né, o candidato, e aí eles dizem o seguinte: com a reeleição do Trump, os Estados Unidos terá o primeiro presidente condenado pela justiça na história. O candidato republicano Donald Trump discursou na manhã dessa quarta-feira, enquanto os votos das eleições nos Estados Unidos ainda estavam sendo contados. Finalmente, com o fechamento de Wisconsin, que foi o último estado, né, Trump obteve 277 contra a democrata Kamala Harris, que obteve 270, tá? O líder da extrema-direita agradeceu aos eleitores por todo o apoio, já que o Senado estará agora sob o controle dos republicanos. Uma das primeiras coisas que ele falou no seu discurso foi sobre sua política de imigração, o que mostra, né, de maneira surpreendente, o que mostra o quanto surpreendente foi essa votação que ele teve entre os imigrantes, né? E vamos fechar as fronteiras, disse o Trump, e teremos que deixar as pessoas entrarem no país. Queremos que as pessoas voltem, queremos deixá-las voltar, mas elas terão que fazer isso legalmente e tal, né? A retórica anti-imigrante de Trump durante a campanha tem sido xenófoba, acusando os imigrantes de gerar criminalidade, de vir ao país para cometer crimes, de roubar empregos dos estadunidenses, que é uma coisa que o Bolsonaro também vomitou algumas bobagens nesse nível, mas em relação aos haitianos. É sempre em relação aos mais pobres, né? Não faz isso em relação aos alemães, não faz isso em relação aos italianos lá do sul. Não, aí não, né? Aí ele fica caladinho, mas todos são imigrantes, né? Enfim. Bom, e eles finalizam aqui dizendo que o republicano, o Trump, ainda é réu em 3 processos diferentes com dezenas de acusações. Mesmo reeleito, ele terá de ir a julgamento e pode até governar atrás das grades, se for condenado à prisão em alguns deles. E lembremos que uma dessas ações contra o Trump tem a ver com a invasão do Capitólio, né? Que teve gente presa lá e tudo mais, que foi uma coisa que inclusive deu a ideia naqueles bolsominions retardados de destruir o Congresso Nacional aqui no dia 8 de janeiro, que é uma data aí que eu acho muito importante para o Brasil, já falei disso, e aquele evento ali foi uma coisa que garantiu ao Lula ali um poder político, enfim, que ele inclusive certamente não esperava ter, tá? Bom, e aí o Intercept fala da questão aqui de, né, eles têm uma matéria dita, intitulada Como Roubar uma Eleição, versão Estados Unidos. Porque os Estados Unidos gostam, vou falar rapidamente disso aqui, eles gostam muito de ficar acusando os outros de fraude nas eleições, dizendo que tem que ter, enfim, né, auditores internacionais, blá blá blá, mas a eleição deles é uma bizarrice atrás da outra, tá? Já teve aí denúncia de fraude com o George Bush, com a questão lá eu esqueci o nome agora daquele cara que teve lá, o Al Gore, né? Teve uma série de problemas lá também, enfim. E o Andrew Fishman, tá? Ele diz o seguinte aqui, do Intercept, né? Tudo bem se você não entender por que os Estados Unidos usarão o colégio eleitoral, uma série de disputas em que o vencedor em cada estado leva tudo, para determinar o resultado da sua eleição presidencial em vez da contagem nacional, tá? A candidata ou o candidato com milhões de votos a mais pode, de fato, perder a corrida, como aconteceu com Hillary Clinton em 2016. Né? Ela teve mais votos e perdeu. Aliás, ela teve mais votos que o Trump, inclusive, né? Vale dizer. Você não seria o único a ficar chocado com o fato de que cada cidadão precisa se registrar com muita antecedência para poder votar, nem de que a cada 4 anos surge uma onda de notícias sobre tentativas indecorosas dos republicanos de invalidar os registros de centenas de milhares de eleitores, tá? E ele finaliza dizendo, embora a lei federal proíba a remoção em massa de eleitores a menos de 90 dias das eleições, 7 dias antes da eleição, a Suprema Corte dos Estados Unidos, dominada por republicanos radicais, decidiu que o governador republicano da Virgínia poderia fazer exatamente isso. Quer dizer, remover em massa eleitores antes da eleição, né? Olha só. E aí eles vão aqui, né? Eles continuam, e tem um último comentário que eu queria deixar com vocês aqui. Ele fala da história, tá? Ele diz, a maior democracia do mundo foi projetada desde o início para ser antidemocrática. James Madison, o pai da Constituição dos Estados Unidos, escreveu de forma célebre que o sistema de governo que ele e seus amigos da elite, né, projetaram serviria para evitar a tirania da maioria, que é como as pessoas ricas e eruditas da época aparentemente se referiam à democracia. Essa gente não gosta de democracia.
Eles gostam de hackear o advogado dos outros, como fez o juiz Moro. Eles gostam de manter o poder, o dinheiro na mão deles, né? E aí disfarçam isso, né? Né? Enfim, ficam aí repetindo que os Estados Unidos têm eleições democráticas, quando o sistema eleitoral inteiro dos Estados Unidos é radicalmente questionável, para dizer o mínimo, tá? Então vamos continuar acompanhando aí, mas o fato é esse, né? Que o Milei, o Bolsonaro, o Paulo Guedes não tá nem aí para isso, né? Mas o Milei e o Bolsonaro deveriam ler o programa do Trump. Talvez eles levantem do chão, parem de rastejar e comecem aí de fato a pensar melhor aí no que eles dizem. Beleza, pessoal? Então é isso, a gente se fala no vídeo amanhã. Enquanto não destruírem, eu vou fazendo aqui, tá? Grande abraço aí, tamo junto, fui.